Olá, boa tarde, José. Olá, estás bom? Como vais? Desculpa lá, Tudo bem? dos imprevistos, mas a internet à última da hora resolveu pagar uma partida, mas já está A recuperada. internet nunca como hoje se tornou um bem essencial das nossas vidas. Já há muito que vínhamos a dizer que a internet se tornava, que era um bem essencial, mas acho que hoje nestes tempos, tirámos as dúvidas todas sobre essa questão. Olá, José, olá a toda a É gente. verdade. Olá, boa Sejam tarde. bem-vindos. Obrigado por este tempo de partilha, em primeiro lugar, ao José, pela sua amabilidade, generosidade e sempre boa vontade de mostrar coisas boas por aí. E obrigado a toda a gente que vai fazendo parte deste fórum, sendo que a ideia deste fórum, ou destes fóruns que vão sendo criados, que se chamam os Play Talk, é sempre pormos um bocadinho a pedra na engrenagem e parar um bocadinho para pensarmos em pontos-chave do que é a vida das nossas crianças em primeiro lugar, porque estamos a falar de um programa que se chama Brincar de Rua, que é sobretudo dirigido para as crianças, para criar oportunidades para que as crianças possam usufruir da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, para poderem brincar livremente, para poderem procurar os seus vizinhos, encontrar-se e fazer comunidade, que é uma coisa que penso que vamos falar hoje nesta conversa. Mas dizer-vos que, bom, para além das crianças, do tema de desenvolvimento comunitário e da participação, sobretudo nestes tempos agora, nas próximas semanas, vamos ter muitos temas aí em debate, vamos ter muita gente para partilhar, portanto, se tiverem interesse, vão seguindo a nossa página no Facebook para irem vendo o que é que vai acontecendo. Particularmente hoje. Eu vou começar por apresentar muito rapidamente o José, ele fará as honras da sua casa melhor que eu, certamente. O José é docente da Universidade de Aveiro, ele convidou-nos ao Brincar de Rua para participar num fórum, num seminário, que, se não estou em erro, José, tu depois podes-me corrigir, mas que se chamava Construir a Cidade com as Crianças, ou qualquer coisa assim do género. Que veio do âmbito de um mestrado que está a decorrer na Universidade de Aveiro sobre planeamento urbanístico. Planeamento e urbanismo. Qualquer coisa. O José já. Desculpa, José. Não, perfeito, dá isso mesmo. Ok. Para além disso, o José está ligado a vários movimentos, vamos falar deles, mas é um otimista por natureza. E ele, quando nós o convidámos e perguntámos, José, o que é que achas do título, ele sugeriu um título que é qualquer coisa, como é que vai ser a participação pós-Covid-19, e sempre a dar-me a entender que, ok, isto vai mudar. E eu, se calhar, começava por aí, José. Estes tempos são únicos, tudo o que está a acontecer agora, nunca nenhum de nós certamente imaginou, nem aqueles que são mais aficionados da ficção científica. Pergunto, o que é que tu vês que está a acontecer, que te está a dar sinais de que realmente as coisas vão mudar, o que é que vai mudar, porque é que vai mudar, e ainda acrescento uma linha, o que é que não havia de antes e que há agora que te faz eventualmente estar mais otimista? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito satisfeito e agradecido com este desafio. Eu na altura hesitei porque quando me lançaste o desafio, eu tenho sempre algum receio do que quando tu, Francisco, me lançaste o desafio, tenho sempre algum receio de estar a falar demais, que é uma coisa que nós muitas vezes temos algum receio. Será que não estamos aqui a dizer coisas que se calhar não são importantes ou que eventualmente já outros estão a dizer, e portanto, porque é que devemos falar? Eu estou convencido que, e a razão pela qual eu aceitei o convite, em primeiro lugar porque me agrada e gosto muito de conversar, e sobretudo que a sensação que tenho é que nós estamos a passar por um momento de mudança. O momento de mudança não é o momento em que a partir do dia seguinte tudo muda.
O momento de mudança é o momento em que tu sentes que há um conjunto de micro-mudanças, de micro-alterações do cotidiano que estão a surgir por imposição, não decidimos fazê-lo, mas que nos permitiu, em cada um de nós, e cada um destes cidadãos que aqui estão a assistir a esta palestra e esta conversa, que de alguma forma nos obrigou a experimentar um novo estilo de vida. Ao obrigar a experimentar um estilo de vida não significa que ele, passado esta crise, que o voltemos, que seja o nosso compromisso de vida novo, mas significa que tivemos uma experiência durante algum tempo em que fizemos coisas que normalmente dizíamos que eram, isso é muito bonito, mas isso é no outro lado. Nós conseguimos nestes 30 dias, que eu acho que são os 30 dias que vão mudar o país, conseguimos fazer coisas extraordinárias, conseguimos mudar um sistema de ensino universitário todo para o digital, todo. Todos os alunos do ensino superior estão neste momento a ter aulas à distância. E isto já há um mês. Conseguimos que milhões de portugueses, e eu estou a dizer milhões de portugueses, passassem a trabalhar em casa através de teletrabalho. Não foram todas as profissões, e sobretudo, infelizmente, há uma enorme desigualdade nas profissões que isso foi possível fazer, mas isso foi possível. Foi possível que empresas e universidades e governos se juntassem não para ganhar dinheiro, mas para inovar em termos de novos produtos, nomeadamente as máscaras, os equipamentos de apoio à respiração, etc. Foi possível que um enorme conjunto de serviços logísticos pudessem ser feitos, em alguns casos com apoio digital, noutros casos com uma logística nova de entregas às habitações das pessoas. E, para além disso, foi possível um enorme conjunto de redes de vizinhança, de voluntário, terem surgido de um momento para o outro, em 30 dias. Eu acho que vale a pena nós olharmos para estas mudanças e tentar perceber o que é que destas mudanças, o que é que elas significam. O que é que aprendemos nestes dias em que fizemos todo este novo estilo de vida. E, de alguma forma, o que é que nós podemos aproveitar disto para, no futuro, conseguirmos garantir que algumas destas mudanças, pela experiência, possam ser continuadas. E por isso é que me permite dizer que eu acho que há aqui uma certa visão otimista, que não é da mudança radical, nós não vamos nascer, não vai ser um mundo novo que surge no dia seguinte, mas vai ser um mundo novo em que experimentamos um mundo diferente. E nesse sentido, eu tenho alguma expectativa que surjam grandes mudanças, ou mudanças pelo menos com significado. Mas obviamente eu sou um otimista, eu não sei o que é que as pessoas que estão aqui nesta sala pensam, e uma das coisas que eu gostava, se Francisco se concordasse, é que isto não fosse uma conversa minha, portanto que os amigos que estão também fossem introduzindo as suas próprias opiniões, que eu gosto sobretudo é de conversar, não é de falar. Isso foi uma falha minha na nota introdutória, mas é algo comum em todas as Play Talks, e é por isso que fazemos nesta plataforma e não fazemos noutra qualquer, é mesmo essa a perspectiva. Só dar uma nota então em relação a isso. Há aqui o que se chama, isto está em brasileiro, o bate-papo. Quando alguém quiser fazer uma intervenção, imaginando que o José está a falar, ou se alguém quiser fazer uma intervenção, dê aqui uma nota no bate-papo, que eu já estou a ver, e depois dou a indicação para... É só porque isto tem um sistema que analisa o microfone de cada um de nós. Se estivermos todos com o microfone aberto e começarmos a falar todos, vai ser uma grande confusão e ninguém se entende. Ok? Olha, José, eu pegava um bocadinho no que tu estavas a dizer, e porque realmente há muita mudança a acontecer num curto espaço de tempo. Quais são aquelas que te entusiasmam mais e quais são aquelas em que tu tens mais, entre aspas, fé, que sejam coisas mais estruturais, coisas que vão ficar?
Pois, eu diria que há 2 ou 3 mudanças que eu acho que são as mais estruturais e aquelas que vão, na verdade, ter alguma continuidade. Eu estou convencido que, do ponto de vista do trabalho por exemplo, algum colega partilhava-me sobre as conferências à distância, ou reuniões à distância. Deste grupo de colegas que estão aqui, quantas vezes tiveram que ir a Lisboa fazer uma reunião de menos de 1 hora e para a qual perderam um dia inteiro de viagem, com custos de deslocação, com tempo enormíssimo de esperas, de deslocações e de viagens, para uma reunião que podia ser perfeitamente feita à distância, como estamos a fazê-la aqui, sem nenhuma desprimor para as partes envolvidas e com um enorme ganho de eficiência, não é? Os recursos que gastávamos e o resultado era exatamente o mesmo, ou muito próximo do mesmo. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista daquilo que é a forma como vamos gerir o tempo do trabalho, e eu diria também, em alguns casos, de algumas conferências, não é? Muitos de vós certamente já viajaram para ir assistir a uma conferência onde estão, ou quando estão a falar, falam 1/4 de hora, 20 minutos, e depois mais 5, 10 minutos de perguntas, e depois o resto do tempo estão a ter uma participação menos direta, e por isso eu diria que vai haver uma mudança profunda na forma como vamos trabalhar e como vamos realizar reuniões e como vamos participar em eventos de natureza técnica e científica. Porque, obviamente, aquilo que é o custo-benefício da deslocação, em muitos casos, é manifestamente não é adequada, não é razoável. Mas acontecia uma coisa, até há bem pouco tempo, quando nós propunhamos fazer uma reunião à distância, isso era considerado uma desconsideração. Um colega meu dizia, pois, quando eu falava com um cliente, eu ia fazer a reunião à distância e isso era considerado, você não merece o meu esforço, não é? Portanto, o facto de não ir era considerado como uma espécie de uma desculpa para não ter que ir. E eu estou convencido que esta mudança das nossas relações de trabalho vai fazer com que esta desculpa ou esta justificação não seja considerada uma justificação deselegante, não é? E eu estou convencido que essa é uma mudança. A segunda mudança que eu estou convencido que vai ocorrer tem a ver também com aquilo que foi muito a logística urbana, não é? A quantidade de serviços que surgiram em respostas à nossa incapacidade de mobilidade, à nossa dificuldade de mobilidade, foram espantosos, não é? E de serviços muito diferentes, não estou a falar só da restauração, da alimentação, nem da farmácia, que essas já existiam, eu acho que essas cresceram, mas coisas mais incomuns, e as reparações ao domicílio, que também já existiam e que passaram a ser feitas de uma forma maior, mas também coisas inusitadas, nomeadamente um caso que eu conheci agora há pouco tempo, de uma peixeira, uma senhora que vende peixe, que tem um grupo WhatsApp para vender aos seus clientes. E é uma coisa espantosa, não é? Significa o quê? Que nós conseguimos que determinado tipo de atividades comerciais e de serviços passassem a olhar para a digitalização dos seus serviços como uma oportunidade. Como uma oportunidade para chegar aos seus clientes, para poder prestar um melhor serviço, para ser mais eficientes também. E eu estou convencido que isto abriu uma porta de um determinado tipo de inovação que nós há muito ambicionávamos fazer e que estou convencido que estes encontros entre atividades económicas e setores de inovação, mas eu diria de baixa inovação, não estou a falar de coisas muito sofisticadas, mas que estou convencido que vai ter um impacto grande. A terceira nota tem um bocadinho a ver com as nossas redes de vizinhança. Não é? Como tu sabes, eu acompanhei e estou envolvido em várias iniciativas de vizinhos, de grupos de vizinhos, nomeadamente os vizinhos de Aveiro, e a quantidade de gente que se mobilizou para... Eu não estou a falar dos grupos Facebook que foram surgindo, esses são muito importantes. Não é? Em Aveiro, por exemplo, no grupo Facebook, nós temos 17 mil pessoas que se juntaram em 3 semanas. 17 mil pessoas que de um momento para o outro se mobilizaram, mas isto acontece em todo o país. Mas não é propriamente esta rede de vizinhança que eu estou a falar da outra rede,
de organização de cidadãos que se juntaram para oferecer respostas públicas. Nós temos um grupo Slack, uma plataforma Slack, é uma plataforma colaborativa, onde estão mais de 50 pessoas a trabalhar há um mês, em várias respostas, em vários tipos de, naquilo que é o levantamento de serviços ao domicílio, daquilo que são os apoios sociais, uma linha do vizinho que está a funcionar, uma linha de pessoas, de vizinhos que querem ajudar outros vizinhos. E tudo isto feito em pouco menos de um mês, sem dinheiro, sem apoios e sobretudo pela vontade de ajudar. Eu estou convencido que esta, e é um bocadinho na provocação do título da conferência, desta conversa, eu estou convencido que nós vamos sair desta crise mais próximos e, num certo sentido, esta via digital pode aproximar as pessoas. E estou convencido que isso é uma grande mudança para o futuro. Eu também tenho que ativar o microfone. A cidade vai mudar. Achas que a nossa... pegas aí em pontos que são interessantes, que influenciam muito a maneira como estruturalmente a cidade ou a urbe, seja ela maior ou mais pequena, se organiza. Pegaste aí no exemplo da peixeira aqui, por exemplo, em Leiria, o mercado municipal fechou, mas a Câmara Municipal criou um serviço em que todas as pessoas que vendiam no mercado se digitalizaram e têm encomendas online, podem fazer encomendas online ou através de redes criadas pelo município e que vão fazer entregas ao domicílio. E são N os exemplos deste género que se estão a criar. A nossa vida na urbe pode mudar agora, ou seja, nós estamos a criar uma certa... Será que neste tempo podemos criar uma consciência das coisas que realmente, nos sítios onde nós estamos a perder tempo e a perder energia, e eventualmente isso possa ser utilizado em prol da nossa qualidade de vida na cidade? Pois, eu diria, eu acho que as experiências, eu também acho que era interessante ouvir o que é que na vida de cada um de nós mudou. Por exemplo, eu acho que na mobilidade nós não vamos mudar. Porquê? Porque nós não experimentámos nenhuma mobilidade alternativa. O que nós experimentámos foi a imobilidade. Portanto, nós não estou muito esperançado que amanhã vamos passar a mover-nos de forma diferente. Na verdade, não tivemos nenhuma experiência alternativa. Não passámos a andar, pelo contrário, passámos a não andar, a não nos deslocarmos. Portanto, não vejo que aí haja margem para que alguma semente tenha ficado. Quanto muito pode haver uma semente de consciência coletiva, não é? O preço do petróleo baixa brutalmente, mas basta que o consumo do petróleo torne a ser normal e ele vai subir outra vez. Eu acredito mais nas experiências, no resultado da experiência individual e da aprendizagem com a nossa experiência individual. E aí, nas relações sociais, houve muitas experiências, não é? Muitos de nós estávamos preocupados com os nossos familiares, certamente, mas também com as pessoas que viviam na cidade, com as histórias de vida de quem nos rodeava, com os nossos amigos, e certamente que usámos o tempo para criar esses laços. Eu estou convencido que quando esses laços foram criados, eles vão ficar e vão gerar vontade, em alguns casos, de se prolongarem. Portanto, isso vai acontecer. Eu estou convencido que também naquilo que é o consumo e a produção locais, isso também nós experimentámos e, portanto, o que significa que vamos ter um dever de gratidão para quem nos veio entregar as hortaliças e as frutas e os produtos a casa. E o dever de gratidão é algo que também tem essa possibilidade. Eventualmente vamos valorizar muito mais os espaços públicos e os espaços verdes, porque estivemos confinados e aprendemos o que é viver em prisão domiciliária, não é? No certo sentido, apesar de nem todos o termos feito da mesma forma. Estou convencido que os nossos hábitos de deslocação por lazer e turismo vão mudar, vamos ser mais receosos, não é? E eventualmente vamos optar por paragens menos congestionadas, não é? Agora, uma coisa é
forma como nos adaptamos e como vamos mudando. Outra coisa é a sustentabilidade dessas mudanças. Não é? O que é que vai, na verdade, acontecer? Será que, se os estímulos continuarem a ser os mesmos, não vamos gradualmente voltar à origem? E daí surge, para mim, o meu grande desafio, que é o que é que nós, coletivamente, como comunidade, como grupo, como sociedade, estamos dispostos a fazer para que estas mudanças continuem. O que é que cada uma destas pessoas que está aqui a assistir a esta conversa, e porque é que se motivou a vir assistir a esta conversa, e, num certo sentido, o que é que está disponível para que algumas destas mensagens, algumas destas ideias que aqui estamos a discutir, que certamente se calhar são próximas de outras que têm ouvido, o que é que estamos dispostos a fazer para que isto continue? E eu acho que é aí que vem a mudança. A mudança não é uma coisa natural, é contra a natura, não é? A mudança significa alterarmos aquilo que é hábitos, e nós somos cidadãos de hábitos profundos. Por isso eu estou muito disponível e muito acredito profundamente que a mudança vai resultar da nossa capacidade coletiva e, por outro lado, da capacidade de quem nos governa. Eu estou convencido que esta é a segunda nota, que é dos nossos decisores coletivos, até que ponto estão disponíveis para olhar para este momento como um clique para fazermos coisas de forma diferente. Era isso que te ia perguntar agora mesmo, não é? Porque tu estás a falar aí, é óbvio que cada um de nós vai olhar para esta experiência e vai tirar relações dela, sem dúvida alguma, mais profundas, menos profundas, mais de abraçar o vizinho assim que possa ou não abraçar, mas depois está a outra camada mais acima, não é? Que terá certamente influência, não é? Quando um decisor político passa a mudar um bocadinho o estilo de decisões e a propiciar outros pontos que se calhar se focam a qualidade de vida das pessoas, e se calhar também é um momento, se calhar também estamos num momento importante de viragem, se os políticos assim o entenderem. Deixa-me só também meter aqui outro ponto, porque a Ana Garcia colocou aqui uma questão no chat e que me parece também bastante interessante a caminhar também ao analisar este aspecto, que ela diz o seguinte: o José Carlos referiu-se a uma aproximação das pessoas por via digital, mas não irá essa aproximação digital distanciar a vida social do espaço rua, do espaço público. Pode gerar quando eu digo esta aproximação, refiro-me à capacidade e à vontade que as pessoas têm de ajudar os outros, ser solidários, não é? E este espírito de voluntariado, que obviamente não é comum a todos, eu não estou a dizer que houve aqui mas houve, e talvez esta mudança possa ser importante, a ideia de que precisamos de instituições e de respostas mais rápidas, mais horizontais, menos burocráticas e, sobretudo, a ideia de que nós, como cidadãos, temos muito mais a oferecer aos outros e a dar ao coletivo e temos um papel. Eu acho que houve aqui, se calhar, o Zizek fala um bocadinho disto, agora numa entrevista que ele deu ao público, ele fala um bocadinho disto deste sentido de auto-organização, não é? Hoje em dia, as comunidades perceberam, e muitos grupos da comunidade perceberam que se auto-organizarem conseguem dar respostas. Mas isso vai exigir dos poderes públicos uma capacidade de cooperação que não faz parte do seu DNA. E estão aqui vários, conheço aqui algumas pessoas que estão aqui e que sei que as dificuldades de diálogo com as instituições é muito difícil, não é? As instituições muitas vezes têm o seu poder pelo número de barreiras que criam aos outros, não é? Não é pela proximidade. E, portanto, a capacidade que a mudança que vai ocorrer nesta aproximação aos outros, neste sentido de proximidade, neste sentido que em conjunto podemos fazer coisas e a satisfação que dá a fazer coisas em conjunto. Eu acho que eu tenho verificado isso, há uma corrente muito grande de pessoas que o estão a fazer e reporto-me também experiências internacionais. Os nossos vizinhos espanhóis são um excelente exemplo disso, mas acontece que há aqui uma mudança e que talvez possa ser um bocadinho da resposta para a Ana, que é o que é que fazemos em conjunto?
Porque se o que estamos a fazer em conjunto é só um trabalho braçal ou um trabalho voluntário de baixa intensidade daquilo que é o nosso envolvimento, ela é importante, mas ela não nos estimula, ela não exige de nós. E acho que vai aqui terminar a reunião, não? Está aqui a dizer... Não. O Zoom está a ser muito amável connosco e a dar-nos mais um tempinho. E por isso significa o quê? O que é que vamos fazer em conjunto? Porque os nossos amigos espanhóis já perceberam que a comunidade de participantes quer fazer mais coisas do que só ajudar e só ir entregar as compras. Neste momento estão mobilizados para refletir sobre o pós-Covid. O que é que vem a seguir? Eu estou convencido que, e um bocadinho a resposta, é que nós nos vamos aproximar dos outros, dos nossos vizinhos que vivem no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma cidade, porque vamos querer fazer mais pelo futuro, ou vamos estar preocupados com o que vai acontecer com o futuro das nossas cidades. E se calhar vamos estar disponíveis para querer ou fazer um esforço para que esse futuro seja diferente daquele que eventualmente estava previsto. Ora, aí há uma enorme barreira, porque isto vai confrontar diretamente com decisores que se calhar não estão de acordo com esta mudança. Porquê? Porque, num certo sentido, há um conjunto de interesses, não é? Interesses imobiliários, interesses económicos, interesses sociais também, que beneficiam do modelo de cidade que temos, não é? Que beneficiam do sistema económico que temos. Não é? E, portanto, vai haver uma enorme resistência destes poderes que temos em aceitar cooperar com organizações muito horizontais, muito auto-organizadas. E por isso eu pressinto que possa vir a haver alguma tensão entre, por um lado, aquilo que é a manutenção do determinado status quo e, por outro lado, a emergência de uma nova vontade e de vontade de fazer outras coisas. Mas isto é aquilo que eu leio quando olho para as experiências internacionais, e os casos em Madrid e em Espanha são um bom exemplo. Eu vou pegar nessa tua dica, e porque tinha falado, tenho aquele livro para ler há não sei quanto tempo. Será que os bairros vão salvar a cidade? E eu pergunto, será que os vizinhos, será que esta, se calhar até aproveitando para introduzir um novo tema, onde é que começa a participação cívica das pessoas? E será que é na vizinhança que está o segredo dessa horizontalidade e do pragmatismo que a horizontalidade que falavas está? Será que é aí que está a chave da mudança? E eu pergunto-te isto também porque muito por base no que ela que é a experiência do brincar de rua. E no brincar de rua nós vivemos vivemos este drama, não é? Eu tenho para mim que uma das grandes questões que leva que os miúdos em Portugal tivessem deixado de brincar na rua, quase ponto final parágrafo, é a perda da relação de confiança com as pessoas que tens à tua volta, não é? Independentemente do tempo que as pessoas têm ou não têm, é verdade, há muitos constrangimentos, há mais trânsito, há mais percepção de insegurança, mas sobretudo é aquela questão de se eu não conheço as pessoas que vivem à minha volta, como é que eu posso deixar que o meu bem mais precioso possa estar na rua, não é? Portanto, e nós sentimos muito isso e sentimos muito o movimento das pessoas, dos nossos guardiões do brincar, que estão realmente a construir a plantar essa semente eu estou aqui, eu sou mais um, eu quero o bem dos teus como quero o bem dos meus, temos qualquer coisa em comum, temos pontos. Então, volto a perguntar, será que não estará por aí, e também como tu estás ligado a este movimento dos vizinhos de Aveiro, será que não está aí um dos segredos da mudança? Eu acho que sim, eu estou convencido que há uma... A ideia eu gosto muito, vocês conhecem, há um estudo clássico que fala sobre a escada da participação, não é? Que a Arnstein tem uma pequena publicação que ela compara a participação a uma escada, não é? E a escada tem degraus mais abaixo, não é? Que são fáceis de subir, mas que são graus que não nos permitem ver muito longe, não é?
E obviamente à medida que sobes na escada, aquilo que é a intensidade daquilo que é o teu envolvimento vai subindo e permite teres muito mais autonomia. Portanto, num dos últimos graus da escada, o poder que o cidadão tem para naquilo que é o processo de decisão é quase total. Não é? E, portanto, o problema é que nós, nesta escada, andamos sempre com os pés no chão, não é? Seguramos a escada, estamos sempre a falar que é importante a escada, mas, na verdade, temos tido, ou por responsabilidade pessoal dos cidadãos, ou de quem nos dirige, há muito pouca liberdade para subir. Faz lembrar aquelas escadas, não sei se vocês recordam, só tinham o primeiro e segundo escada e depois os degraus seguintes não existiam, não é? Depois só existem os últimos lá em cima, aquelas escadas velhas. Na verdade, nós temos um problema de escadas sem os degraus do meio e, portanto, estamos sempre a olhar para cima na esperança de subir, mas não o conseguimos fazer. As experiências, eu acho que também muito das práticas participativas da avaliação que fazemos é naquilo que são as experiências que fazemos no terreno, porque como investigador e como alguém que estuda estes temas da participação, gosto muito de perceber como é que a teoria se liga com a prática e como é que a prática se liga com a teoria. Não gosto de olhar para cada uma delas como campos estanques. E o que nós fizemos em Santiago, no bairro de Santiago, que é um bairro muito importante de Aveiro, que é um bairro público, de construção pública, mesmo no centro da cidade, mas é um bairro uma história difícil. E o que nós fizemos foi exatamente numa experiência chamada Laboratório Cívico de Santiago, procurámos construir com os moradores do bairro, mas não eram só vizinhos do bairro, com os vizinhos de bairros próximos. Portanto, o sentido de vizinhança que eu falo não é o sentido de vizinhança só dos moradores, mas é os moradores, com os moradores mais jovens, com os moradores das zonas mais próximas, com os moradores das zonas mais distantes. Portanto, o sentido de vizinhança é neste momento muito mais de geometria variável. E o que na verdade fizemos foi um exercício em que convocámos as pessoas a terem ideias para melhorar o bairro. Portanto, convocámos as pessoas a pensar. Não foi para fazer nada, foi para pensar. E a partir dessas ideias, convocámos outras pessoas, outros vizinhos, para ajudar a que estas ideias que elas tiveram, que foram selecionadas, consideradas as mais interessantes, pudessem ser experimentadas durante 1 mês e meio e concretizadas no terreno. E, portanto, o que na verdade fizemos foi um exercício de experimentação da construção de laços de vizinhança muito, muito inesperados, desde jovens universitários, com as pessoas mais idosas, desde a comunidade cigana, com a comunidade africana. Portanto, casamentos e encontros inesperados de pessoas que na verdade se cruzavam todos os dias, mas que não falavam entre si e não partilhavam aquilo que é a experiência de construir um bocadinho uma cidade alternativa ou um bairro alternativo. E aquilo que nós fizemos, na verdade, não é nada de especial, mas inspirado muito na experiência de Madrid, dos laboratórios cidadãos de Madrid, foi um bocadinho esta ideia de como é que nós conseguimos pegar numa história de fragilização das relações de vizinhança e procurar durante uns meses reativar esses laços. E o que aconteceu foi o que esperávamos, é que surgiram laços muito interessantes, fizeram-se coisas em conjunto e deixaram-se muitas sementes que depois foram replicadas noutros projetos e que estão a dar alguns pequenos frutos. Agora, tudo isto foi feito sem dinheiro, foi feito com boa vontade das pessoas. E o problema em Portugal é um bocadinho este, é que nós fazemos coisas muito interessantes e às vezes quase sem dinheiro. Mas as coisas boas e interessantes sem dinheiro fazem-se uma vez. Depois já não se podem fazer a seguir porque as pessoas precisam de viver e não podem viver só do voluntariado. Portanto, temos que ter um conjunto de apoios públicos que garantam que aquilo que são as experiências e as aprendizagens depois têm continuidade. Muito bem. Olha, deixa-me introduzir aqui uma questão que também foi colocada pela Filipa Bernardino. Antes de introduzir aqui outra questão, outra viragem no tema. Uma viragem, assim, uma curva. Então ela diz assim: o que pensam que irá acontecer em relação à utilização do transporte público?
não vos parece que a sua utilização vai reduzir drasticamente e que a repartição modal do automóvel vai aumentar? O problema é que eu estou convencido que a questão da Flip é muito pertinente. O problema é que eu acho que nós não experimentámos, não houve nenhuma mudança que possa deixar uma semente de alteração deste padrão, não é? Porque eu estou convencido que a maior parte das pessoas que vivem e que usavam transporte privado vão continuar a fazê-lo, porque muitos casos não têm alternativa. Mas, José, desculpa interromper-te, mas não sei se o que a Filipa está a focar-se não é outra coisa que nós também pensamos muito aqui no Brincar de Rua, que é, penso eu, a Filipa poderá dizer melhor se assim eu entender, mas que é esta questão quer dizer, o transporte público, meter-nos num autocarro. Se agora me dissessem a mim, agora vai-te meter no... Deixa eu ver se me lembro do 50, que agora é 750 em Lisboa, mete lá no 50 e vai acho que é do Parque das Nações até Algés, neste tempo. E nos próximos tempos, creio que as relações de confiança vão continuar, ou vai estar muita gente ainda com muito medo, que é o que nós também nos perguntamos aqui, não é? É óbvio que toda a gente percebe, acho que todos nós que temos filhos estamos a perceber na pele, os que ainda não tinham consciência da importância dos miúdos virem brincar para a rua e de encontrarem os seus pares, estão a perceber isso assim, mesmo rasgadíssimo e com sal na ferida e tudo mais, mas a questão é, como é que isso vai acontecer nos próximos tempos? Não é? Será que nós vamos ter confiança? A comunidade vai restabelecer os laços e vai confiar para se poder expor nesse sentido? O problema é que essas pessoas que a Filipa fala e que tu estás a referir não têm alternativa. E não se esqueçam que quase todos nós, temos a sorte de estar a trabalhar em casa, mas há muitas pessoas que continuaram a trabalhar, as obras públicas. Nós andamos aí na rua, as obras públicas continuam, há obras, portanto há um conjunto de grupos sociais que não está protegido em casa e com estes cuidados todos, pelo contrário, continua a trabalhar, continua a usar os transportes coletivos e por isso esses que a Filipa refere, eu estou convencido que infelizmente não têm alternativa, porque não têm transporte individual ou porque não tem dinheiro para o pagar, não é? E por isso aquilo que são algumas desigualdades sociais que já existiam antes, e ontem a Saskia Sassen falava sobre isso numa interessante vídeo, uma palestra, uma conversa que ela partilhou, em que dizia que, na opinião dela, muitas destas desigualdades sociais vão agravar-se, porque obviamente o JN fez agora um inquérito há uns dias e chegou à conclusão que cerca de, julgo eu, que era 50% das pessoas estavam em teletrabalho, não é? Mas quem eram as pessoas que não estavam em teletrabalho? Obviamente que eram as populações com profissões mais mal pagas, não é? E que não têm alternativa, os varredores, os empregados de limpeza, tudo que são profissões de risco, ainda por cima de risco, são aquelas que não têm alternativa, e portanto eu estou convencido que para essas não haverá alternativa de transporte que as proteja, e isso para mim é muito preocupante. Depois queria no final, se tivermos tempo, de falar da minha maior preocupação, que é exatamente a crise económica, o desemprego e a pobreza que esta crise vai deixar. É outro rastro, é uma outra pandemia, mas mais tarde se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso. Vou introduzir a curva. Quando na introdução falava do convite que nos fizeste a brincar de rua para falarmos no seminário Construir Cidades com as Crianças, era assim que se chamava, não era? Foi assim? Desculpa. E pergunto-te qual é o papel dos miúdos, das crianças, no meio deste caos e na renovação da nova cidade que estamos aqui a falar, da nova vida comunitária. Desculpa, não percebi a questão. Estava-te a perguntar
Qual é o papel que as crianças vão ter ou que podem ter neste processo de renovação da vida em comunidade? Pois, é uma excelente questão. Eu diria que as crianças estão mortinhas por voltar a brincar em conjunto. E aquilo que nós assistimos no final da Segunda Grande Guerra, não é? Foi aquela explosão brutal de pessoas na rua a festejar, a celebrar. E eu imagino que muitas das crianças, quando se encontrarem, vão fazer isso, não é? Há um mês que os miúdos não brincam em conjunto, não é? A professora do meu filho dizia emocionada, o meu filho está no 9º ano, que o reencontro deles pela mesma distância foi um momento de emoção para eles e para os colegas. Portanto, eu acho que há aqui uma espécie de bomba emocional que nós todos estamos em nossas vidas a gerir, a conter, não é? Às vezes explodimos, não é? Imagino que muitos de vocês tenham explodido alguns destes dias, quando há coisas às vezes até pequenas. Eu estou convencido que essa energia vai ser. Eu estou convencido que muitas dessas brincadeiras vão ocorrer e, portanto, algumas vão vir para o espaço público. Agora, mais uma vez, eu não tenho uma grande expectativa aí, Francisco, lamento. Porquê? Porque, mais uma vez, eu tenho muito receio das grandes mudanças não experimentadas. Porquê? Porque nós não conseguimos replicar uma coisa que nunca fizemos. Podemos replicar uma coisa que experimentámos uma vez e gostámos muito. Podemos até replicar uma coisa que vimos os outros fazer, que disseram que aquilo é espetacular, não é? E fazemos, por exemplo, no turismo, no lazer, fazemos muito isso. Alguém foi a um sítio, contou-nos e vamos visitar. Mas o efeito na nossa mudança comportamental, e aqui alguém falava da psicologia, a Sílvia falava um bocadinho na psicologia, que nós somos muito pessoas de hábitos. E, portanto, um novo hábito tem que surgir de uma experiência muito positiva, muito agradável, que nos deu muito prazer e que queremos repetir. No caso das crianças, elas não tiveram essa experiência. Elas tiveram a privação desta experiência, ou a privação do seu ato de brincar. Mas a privação em parte, porque os miúdos continuaram a brincar, computadores, e, portanto, o que significa que afirmaram, reforçaram aquilo que eles já faziam antes. E por isso não tenho tanta expectativa que no contexto do brincar de rua as mudanças sejam grandes. Agora, o que é que podemos fazer para aproveitar este regresso? E aí eu diria que movimentos como o teu, e queria obviamente cumprimentar e dar-te os parabéns pelo trabalho que tens feito na tua associação e no grupo que tens vindo a promover, porque isto eu acho que para alguns movimentos e para alguns grupos isto é uma enorme oportunidade. E a oportunidade não é de conseguir ser assertivo nas mudanças que esta prisão nos pode vir a provocar. Mas aí eu diria que vai mais do mérito do trabalho que tu e as organizações locais possam fazer do que de nossa. Portanto, eu diria que não vejo que o terreno seja tão fértil quanto isso, por este argumento. Mas eu perguntava-te um bocadinho mais para a frente, que é, ok, a mim particularmente, isto é um desabafo pessoal, mas faz muita confusão a maneira como os miúdos estão a ser completamente, na minha ótica, desconsiderados em tudo isto que são as grandes decisões das vidas deles, porque nós, basicamente, o que estamos a dizer é, pronto, tomem lá com a telescola, tomem lá com o confinamento, tomem lá com a mãe irritada porque tem o teletrabalho, tomem lá com tudo e mais alguma coisa, e basicamente estamos a dizer que eles têm que absorver, e não sei se estamos todos com a esperança de que eles são pequeninos e que isto vai passar e que isto não deixa marcas ou que isto não causa nada, e que eles não têm voto na matéria ou que não podem dizer qualquer coisa válida no que são as decisões que nós estamos a tomar para eles nesta altura. A mim, pessoalmente, faz muita confusão isto. E a minha pergunta não tinha tanto que ver com a tal mudança de hábitos que estavas a falar, mas será que, caramba, nós não temos que abrir um bocadinho os olhos para pensarmos que as decisões que nós tomamos têm um impacto
muito grande na vida deles e que eles estão a formar todas as bases, todos os pilares da sua existência futura, na sua existência como futuros adultos, e que isto, se calhar, agora eles têm uma oportunidade, se nós lhe dermos uma oportunidade, isto pode ser uma oportunidade também para uma transformação, se calhar não de curto prazo, mas de médio, sei lá, longo prazo. Será que eles não podem olhar para estes exemplos e nós não podemos transformar qualquer coisa dando-lhes espaço a eles? Pois, mas é o que tu estás a dizer, eu acho que podemos, mas isto vai partir de nós, daquilo que temos a capacidade de fazer com eles. Eu acho que há uma... Deixa-me contar um bocadinho a experiência que eu tenho tido com os meus alunos. Vou falar de alunos de 19 anos, 19 anos, segundo ano da universidade. Nós temos tido aulas à distância. E a metodologia que eu tenho tido com eles é a seguinte: eu gravo as aulas teóricas, eles veem as aulas quando querem, com o seu ritmo, e nos meus momentos de aula conversamos em grupos pequenos sobre os conteúdos das aulas teóricas. E aquilo que aconteceu nesta mudança de método foi que eu tive alunos que estavam com enorme atenção à aula, porque tinham que estar, porque íamos falar sobre ela, e alunos que ganharam uma enorme capacidade de reflexão sobre conteúdos por terem este modelo assíncrono de reflexão. Portanto, o que significa o quê? Que houve alunos que experimentaram formas diferentes de fazer coisas. E eu estou convencido que isso lhes deu, e eu falo, uma disciplina tem a ver com ética na administração pública, as conversas que tenho com eles, eu às vezes esqueço quem são os alunos e parecem conversas de pares. Portanto, o que significa que os alunos tiveram a capacidade de ter uma experiência que os fez crescer como pessoas, porque lhes deu uma capacidade de reflexão crítica, de ligação de conhecimentos com outros que eles já tinham, de ligação de conhecimentos com a realidade, e os jovens estão muito atentos à realidade, e isso acho que é um fator que, Francisco, que temos de ter em atenção, que é, eles estão a absorver tudo o que está a passar, e isto dá-lhes uma capacidade de mobilização potencial muito grande. Agora, isto mais uma vez foi porque estes alunos tiveram esta experiência. A minha pergunta é: o que é que novas experiências é que as nossas crianças, os nossos jovens tiveram durante estes 30 dias? Experiências, e eu acho que esta capital de conhecimento da realidade foi muito importante. Eles, pela primeira vez, assustaram-se, porque ouviram falar, e de uma forma abusiva e excessiva, de doenças e de mortes, e portanto assistiram ao vivo a uma tragédia, mas à distância, não é? Felizmente, muitos casos à distância. Noutros casos não, mas a maior parte à distância. A minha sugestão para responder ao teu comentário é: aqueles que tiveram uma experiência mais intensa vão mudar mais do que aqueles que tiveram uma experiência mais ligeira. E, portanto, o que significa, a pergunta que eu te faria era: o que é que nós, que capacidade de leitura temos dessas experiências e o que é que podemos fazer com elas, quer enquanto pedagogos, quer enquanto pais ou mães, quer enquanto membros das associações, quer enquanto líderes locais. Isso se calhar é um bom mote para abrirmos o microfone à malta lá de casa, que é, há por aí ideias, há coisas que vocês saibam que estão a acontecer, que sejam interessantes, que possam ser pontos de partida para alguma coisa. Temos ali uma pequenita pronta para dizer qualquer coisa. Olha, Vanessa, conta aí um bocadinho. Tens que ligar o on. Olha, microfone no canto, se estás no computador, no canto inferior esquerdo. Espera aí, eu acho que consigo. Estás, ok. Não se ouve. Pois, o microfone está on, mas não se ouve. Vê se está bem colocado. Estás com fones, Vanessa? Estás com fones. Se calhar não está bem colocado o jack no computador, ou porque o teu som está on. Não conseguimos. Nada. Mas eu acho que a ideia da Vanessa é muito boa, porque a ideia, Vanessa, vou aqui ler o que tu puseste.
vocês podiam organizar uma talk para crianças, convidando algum presidente da Câmara para responder a algumas questões das crianças neste momento, não era? Vanessa, esta era uma boa, excelente também. Muitas vezes estamos a falar em nome delas, não é? E esta está na altura de lhes dar palco, não é? De lhes dar voz. É uma excelente ideia, é uma excelente ideia. Adorei essa ideia, Vanessa. Vamos tentar organizar isso e pôr essa coisa a funcionar. Olha, se quiser, tenta só tirar os fones, ver se eventualmente consegues. Agora está desligada. Não. Não dá. Se quiseres colocar alguma coisa, coloca por chat. Ok. Alguém mais? Ana Cristina, faça uma questão, está mesmo ao meu lado aqui no visor. Um comentário. Sim, Ana Cristina Almeida. Ora, espera aí. Boa tarde. Olá, Ana. Eu estou a ouvir, porque já pensei muitas vezes, aqui em casa discutimos, eu acho que nada vai ser igual. Nós vamos querer aquilo, o fruto para a vida mais apetecido, não é? Mesmo quem tem uma vida mais passiva. Agora tem muita vontade de ir à rua e de se aproximar dos outros. Mas as opiniões aqui em casa, a amostra é pequenina, mas mesmo assim divergem. Qual é a opinião mais arrojada de todas? Não sei, acho que sou eu que quero acreditar que isto pode ajudar-nos a introduzir novas rotinas, mas tenho um rapazinho também de 15 anos, do 9º ano, e eu não o vejo muito entusiasmado. Acho que os crescidos, e se me permite, o exemplo que deu dos crescidos, eu também dou aulas no superior, e hoje fiz, mesmo usando estas ferramentas, fiz trabalho de grupo. E quando perceberam que iam entrar em cena, metade desapareceu. Tenho uma visão um bocadinho diferente. Portanto, numa posição muito passiva, muito receptora, e quando eu pensei que, ok, vamos fazer aqui uma coisa gira, uma dinâmica, metade desapareceu. Não sei. Estou dividida. Nós não nos podemos esquecer que o meio digital é uma. No outro dia estávamos a falar, já não lembro com quem é que estava a falar sobre isto, mas o meio digital é sobretudo um meio passivo. Estávamos a falar, eu escrevi um artigo sobre a digitalização do ensino e estava a pensar sobre isto, não é? Porque, ok, a solução é pormos os miúdos a ver os conteúdos no YouTube ou na telescola ou no canal, o que quer que seja. Mas nós esquecemos que para um miúdo portanto, no 9º ano deve ter 14 anos, não é? 14, 15 anos, por aí, ou até para um miúdo de 12 anos, que eu acho que os miúdos de 12 anos hoje já têm uma estaleca de redes sociais e tudo mais, maior se calhar que a minha, eles estão muito habituados a ter uma postura passiva, de consumidores passivos, do que o mídia lhe dá, não é? Do que o aparelho lhe dá. E esta transformação, nós estamos a pedir-lhes que eles tenham uma atitude proativa quando eles habitualmente são consumidores passivos. E não sei se não será esse um dos grandes entraves, não é? Quando nós falamos, quando apresentamos o Brincar de Rua e dizemos, ok, é importante que se pense o tempo de ecrã, este é sempre o argumento, não é que o ecrã seja um bicho-papão, ou os ecrãs podem ser importantes, mas a questão é que nós estamos habituados a utilizar o ecrã e estamos a passar esse modelo de interação do ecrã no registro de passividade, não é? Ou quase sempre de passividade. Sílvia, quer-me dizer aqui também alguma coisa? Sílvia Brites, quer um comentário bem otimista ou mais pessimista sobre o futuro? Eu também ainda estou naquela fase de transição aqui a apurar os vários acontecimentos. Por um lado tenho assistido
a crianças que estão plenamente felizes por estar a perceber a dinâmica familiar delas sob um outro ponto de vista. Por exemplo, eu tenho situações em que vejo que os pais estão a dizer que os filhos estão tão felizes dos pais estarem em casa com eles que, pronto, que é surreal. Para alguns miúdos a quarentena está a ser assim uma experiência fabulosa em termos familiares. Por outro lado, há uma preocupação enorme dos pais em deixarem sair as emoções deles cá para fora e ser muito mais real. Há uns tempos uma mãe partilhou comigo que disse uma coisa horrível, ela estava a se sentir muito mal, disse só tenho vontade de me matar, disse qualquer coisa assim. No caso eu achei que as filhas são já granditas, não são crianças, são adolescentes, e ela estava muito preocupada com o impacto que isso tinha, e há uma possibilidade também das crianças e dos adolescentes perceberem também as emoções sobre outro ponto de vista, um ponto de vista também que é real, que os pais não põem máscaras, e para a mãe ter a oportunidade de dizer, naquele dia eu estava mesmo muito triste, disse um disparate, ou não era um disparate, era o que eu estava a sentir, e isso ser explicado. Agora, o Francisco, eu concordo muito com ele no sentido que ele está a dizer, a participação deles com isto tudo é passiva. Se eu der ao meu filho este instrumento como uma responsabilidade, ele vai assumir de outra forma completamente diferente, não é? Que não seja a brincar. Isto tudo ainda é muito válido. Eu concordo muito consigo no sentido de dizer que nós estamos num período de transição, ainda é cedo para tirar conclusões assim já que sejam aquelas as fidedignas acerca do impacto de tudo isto. Até tenho o clube daqueles que acham que as pessoas vão voltar exatamente àquilo que elas faziam, e nós sabemos que em termos até psicológicos às vezes temos essa possibilidade, infelizmente, não é? Às vezes passamos por um período difícil e rapidamente voltamos aos mesmos vícios. No caso aqui vamos ter, como eu acredito que os sistemas maiores também vão ter uma alteração grande em termos da gestão desta questão coletiva, e que isso depois também se interfira no nosso comportamento. Eu acho que isto serve para mudarmos, espero que isto esteja na cabeça das pessoas, é para isso que eu estou também a trabalhar a minha parte pessoal, para mudar, para não voltar a fazer algumas coisas. E Silvia, estava disposta a ajudar a participar nessa mudança? Acho que sim, acho que sim. Eu também sou uma peça ativa nisso, eu também estou aqui com algumas resistências e com algumas dúvidas e pronto, isto é uma coisa violenta e como vocês estão a dizer, isto nunca vivemos nada parecido com isto, não é? E além disso, uma das coisas que eu acho fundamentais é que há dias estava a ler um artigo de uma especialista neste tipo de coisas e ela estava a dizer que era preciso uma grande preparação para um período de mudança, que existem fatores psicológicos que estão definitivamente a acontecer. Nós não estamos nos mesmos estados psicológicos que estávamos antes, não estamos. E isso, nós precisamos, por exemplo, ela estava até a comentar que nós não devemos exigir este nível de produtividade que nós nos estamos a exigir, senão nós não conseguimos adaptar o corpo para essa mudança e essa mudança vai acontecer e é preciso uma preparação. Eu acho que eu estaria disposta, sim, não sei como, também estou a lutar com isso em relação a mim todos os dias, não é? Pois essa é uma resposta, porque no fundo também é o desafio que eu colocava, é quais são as respostas de proximidade, qual é o coletivo de proximidade que pode ser o nosso ponto de abrigo e o nosso ponto de encontro, porque eu acho que se nós dificilmente, isoladamente, cada um de nós pode fazer a diferença, e por isso se fosse possível encontrar um coletivo de pessoas que pensam e que estão dispostas a dar aquilo que a Silvia estava a dizer, dar continuidade a essa inquietação, não é? Mesmo que não se saiba exatamente o que se vai fazer, mas se esta semente de inquietação nos unir coletivamente, eu estou convencido que isto tem um enorme... Porque no fundo desafia a forma como estamos organizados. Mas isto eu acho que tem um grande capital de voluntarismo nosso, não é? Tem que mobilizar este capital. O que acho que esta crise nos ajudou foi reconhecer que existe este capital, não é? Que muitas vezes nós desvalorizamos, não é? Gostava de ouvir o José também um bocadinho contar a sua experiência. José, queres falar um bocadinho sobre a sua experiência na área das artes e da cultura?
que é também um bocadinho como é que nós conseguimos mobilizar aquilo que são os nossos saberes, e a arte tem um enorme poder de subversão, entre aspas, não é? De questionamento, não é? José, contem um bocadinho como é que está a viver este momento. Sí. Bueno, yo primero disculpo porque no consigo hablar portugués, pero Perfecto. percibáis. No, el arte siempre he pensado que podía mudar a las personas y mudar el entorno. Y ahora, en el momento que estamos a vivir, la gente tiene más tiempo para reflexionar y quizás para mover esa parte artística. Y yo creo que este momento es para sacar todo eso. Y bueno, ahora mismo está habiendo actividades por parte de gente que conozco a nivel artístico, cosas colaborativas, cosas que se está esperando a que esto cambie, ¿no? También por otra parte, yo quería hablar un poco del tema este de la comunicación, de ver a través de la distancia, que estoy acostumbrado quizás hace años a trabajar con videoconferencia y trabajar así colaborativamente, ¿no? Y creo que es un buen momento para tomar, ¿no? Para tomar estas iniciativas, y que la gente no tiene que tener miedo a que el comunicarse por estos medios electrónicos, ese acercamiento con la gente en persona, eso no va a morir nunca, siempre va a ser muy importante. Y bueno, es un tiempo, ya te digo, es un tiempo así de espera, y que hay un mundo antes y después del coronavirus, y espero que sepamos todo aprovechar. Yo tengo que decir que por el sitio donde estoy a vivir actualmente, que es en la isla de Madeira y en un entorno más rural, no estoy a sufrir ese cierto confinamiento que mucha gente está sufriendo. Y también sigo pensando que las grandes ciudades con muchos edificios, mucha masificación de gente, eso para mí no es vivir. Vivir serían pequeños núcleos de población y que estén más cerca, que estén más con el entorno, y a nivel, bueno, es un poco lo que quería resaltar y agradecer por todo Gracias, esto. José. Obrigado. Obrigado. Olha, e há aqui um ponto, obrigado José, há aqui um ponto que é esta oportunidade de nos aproximarmos e de se calhar fazermos coisas ou dizermos coisas ou aproximarmos de gente que nós provavelmente não faríamos, não aconteceria, não é? Aqui por graça há dias ouvi alguém a dizer que finalmente nós estamos a descobrir para que é que se deviam servir as redes sociais, não é? E neste exemplo, pegando no exemplo que o José estava a dizer, aqui em Leiria está a decorrer uma iniciativa que eu acho que é absolutamente fantástica, de um grupo de gente que se juntou e que se chama Cultura com C de Casa, e que é uma iniciativa que surgiu de 3 amigos que decidiram, ok, nós temos que fazer alguma coisa pela identidade da nossa terra, e estamos basicamente a fazer 3 lives por dia com gente de Leiria, que está a mostrar o seu talento, está a partilhar o seu talento, e estamos a descobrir gente que nós nunca, eu pessoalmente, eu não sou daqui, não nasci em Leiria, mas vivo cá 9, 10 anos quase, provavelmente, sim, 10 anos creio, e que não conhecia, eram pessoas que não faziam parte da minha imagem do que é a cidade, do que é o território Leiria, e tem-se causado trocas e aproximações que, se não fosse esta crise, elas não teriam acontecido. E eu acho que, provavelmente, deixando, não sei, talvez
Eu também não sou excessivamente otimista, mas acho que isso essa abertura é se calhar um ponto, se calhar é o ponto mais a favor que nós temos na procura da mudança, não é? O abrirmos, pelo menos abrirmos portas, que eventualmente muitas delas se vão fechar, mas eu creio que muitas delas pelo menos vão ficar entreabertas. E isso se calhar a mensagem maior que nós podemos tirar daqui, no meio de toda a desgraça e toda a calamidade que tem sido isto, não tanto cá em Portugal, mas também cá em Portugal, o grande ponto positivo é esta possibilidade de nós descobrirmos, se calhar, que há pontos que podemos fazer. E eu acho fantástico como é que se pôs. Foi o movimento dos vizinhos de Aveiro, como foram N movimentos que surgiram. Como é que de repente alguém disse: caramba, não, vamos contactar aqui a malta e vamos dizer, vamos montar uma linha, o teu telefone é o telefone que fica a funcionar, vamos fazer uma listagem das pessoas velhotas que tu conheces e quem é que conhece mais, e de repente, uma semana depois, está-se a falar com a Câmara Municipal, aqui no caso, por exemplo, na minha terra natal, mais ou menos, em Castro Verde, gerou-se uma onda em que o município depois participou e é o próprio município que fez a grelha de contribuição de cada um, não é? Cada um faz o levantamento e vai distribuir as coisas, quer dizer, isto era como estavas a dizer, isto aconteceu em meia dúzia de dias, as pessoas perceberam a necessidade, estabeleceram pontos e fizeram, não é? E fizeram, é o que nos faz falta tantas vezes, é o que nós dizemos tantas vezes, quando eu apresento o Brincar de Rua, tantas vezes as pessoas nos dizem: eu já tinha tido essa ideia há tanto tempo. Caramba, pois é, mas só o que faltou foi pôr em prática. Não é? O que faltou foi dar o passo a seguir e de reunires com a malta ali ao lado e fazeres a coisa acontecer. E se calhar é isso que isto nos está a mostrar. É possível fazer coisas. Deixa-me só aqui dar uma nota final que eu acho que é um bocadinho também a resposta àquilo que a Sílvia estava a falar e que o José e a Ana também falaram, que é, eu acho que há uma responsabilidade acrescida, porque há um enorme risco, que é julgarmos nós daqui a um mês, aliás, vocês já perceberam, neste momento nós todos os dias vamos ter uma pressão enorme para o regresso ao trabalho. Porquê? Porque na Alemanha começou o regresso ao trabalho, porque em Itália está o regresso ao trabalho, que em Espanha mais tarde ou mais cedo regresso ao trabalho, e portanto há uma pressão enorme. Mas por outro lado, há um risco ainda para a saúde pública, mas há um outro risco maior, que é o impacto económico e aquilo que é a fatura, do ponto de vista do desemprego, do ponto de vista da crise e da pobreza. O risco de pobreza é enormíssimo em Portugal, nós esquecemos, estamos a falar de 2 em 10, 20% das pessoas estão em risco de pobreza, e se não houvessem os apoios sociais o risco aumentava mais 10%, portanto há um risco imenso. Nós temos muitas famílias que estão no limite daquilo que é a sua capacidade de responder às necessidades básicas, e a pergunta é o que é que vamos fazer coletivamente para responder a esse problema. Porque a partir do momento em que o confinamento fica resolvido, parece que melhor ou pior vamos regressar à vida anterior, mas para muitos de nós isso não vai acontecer, porque a vida antiga, nomeadamente o trabalho antigo, desapareceu. Estamos a falar de muitas profissões, não só do turismo, mas das empresas que fecharam e que aproveitaram para despedir as pessoas e, portanto, não vão regressar. E, portanto, há aqui uma fatura social muito pesada, e que a pergunta que eu vos deixo a cada um de nós é o que é que nós estamos disponíveis para fazer, para ajudar, porque nós temos um problema nas emergências. Quando as emergências e as catástrofes são conhecidas, são públicas, todos se mobilizam. Mas se a emergência é silenciosa, não é? Se ela não se vê, se ela está escondida em casa, não é? A nossa capacidade de mobilização é muito, muito reduzida. Não é? E naturalizamos esses tipos de problemas. Para mim, a questão é um bocadinho, a Ana Cristina coloca aqui a ideia de há um conjunto de novas atividades e de apoio social, da economia social, da economia colaborativa,
que nós vamos ter que ativar. E, portanto, aquilo que eu faço parte de um outro coletivo chamado Achata a Curva, que mais uma vez é um projeto que resulta da colaboração do Frena la Curva, é um projeto espanhol, e que neste momento é ibero-americano, e o que nós estamos a discutir neste movimento é que vemos que há outra curva que temos que reduzir, que é a curva do desemprego, que é a curva da pobreza, é a curva das desigualdades sociais que esta crise gerou e vai continuar a gerar. E o meu desafio é como é que nós nos organizamos para responder. Qual é o desafio que eu vos lanço, e se quiserem colaborar, que é vamos mapear, vamos listar e mapear tudo o que fizemos diferente nestes 30 dias. Tudo. Em cada comunidade, o que é que foi feito de forma diferente. Que nos permita, em primeiro lugar, ter uma consciência do que mudamos. Porque se nós não tivermos consciência do que mudamos, não vamos compreender o impacto dessa mudança. Segundo, vamos tentar estudar e compreender se não há perfis de mudança. Perfis têm a ver com os cuidados sociais, têm a ver com a digitalização de serviços, têm a ver com novas dinâmicas económicas de proximidade. E terceiro passo, que é identificar uma agenda de resposta, de fortalecimento dessas mudanças, de continuidade dessas mudanças, porque os poderes públicos não olham para estas dinâmicas. Porquê? Porque olham para as dinâmicas macro, olham para as grandes empresas, para os grandes números. O que nós estamos a falar não é grandes números, são micronúmeros, são microcoisas. E microcoisas que não têm impacto, que não são 50 ou 100 mil pessoas a fazer isto, não. São se calhar 200 ou 300 pessoas em sítios diferentes do país, mas a fazer coisas muito interessantes e com muito poucos meios. Por isso, para concluir, o meu desafio é vamos organizar-nos coletivamente para responder às outras pandemias que vão seguir-se e a pandemia da crise económica e a crise social. Parece-me um excelente repto. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que há muita coisa que vai acontecer nos próximos tempos e temos que estar alerta para o todo, para as nossas mudanças e para o que vai acontecer. José, um grande obrigado por este tempo, por este bocado que nos fizeste pôr o dedo nas nossas feridas e eventualmente chegarmos a uma melhor compreensão do que é que se está a passar, e eu acho que estes momentos são fundamentais para que nós possamos pôr aqui a máquina a funcionar, ouvir outras ideias e refletirmos em soluções. Acima de tudo, refletirmos proativamente para soluções. Portanto, mais uma vez, obrigado. A toda a gente que participou também, obrigado também pelas vossas partilhas, mais ou menos silenciosas. Chamar-vos a atenção para que estas conversas vão acontecer agora em ritmo semanal. Na próxima quinta-feira, esta semana temos duas conversas, portanto tivemos hoje com o José e vamos ter com a Sónia, esqueci-me do último nome da Sónia, desculpa Sónia se estiveres a ouvir, mas da Associação Pista Mágica, e vamos falar sobre o papel do voluntariado no seguimento desta conversa hoje. Acho que vai ser 5 estrelas, o papel do voluntariado neste processo todo de mudança, e todas as semanas vamos ter um tema diferente para pensarmos nos novos tempos que aí estão. Portanto, um grande bem-aja a todos e vemo-nos por aí. José, falamos mais para a frente, está bem? Um abraço grande a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.